que se você perguntasse para um Rodrigo 4 anos antes, 5 anos antes, tenho certeza que o Rodrigo lá do passado ia falar, de jeito nenhum, não vai vender nada, cara, vamos continuar, etc. Mas aí quando você começa a entender esse jogo do mercado, de timing, que tem um timing para as coisas, é muito importante, eu acho que para o empreendedor abrir um pouco mais a cabeça e escutar novas ideias, que foi o que aconteceu. 2022 fez com que as palavras fusões e aquisições passassem a ser mais usadas por fundadores e executivos de startups. Um processo de consolidação reforçado por um ambiente em que os investidores estão muito mais seletivos. Quem fala sobre esse assunto é Rodrigo Rico, fundador da Octadesk, que foi adquirida pela Localweb. Rodrigo conta como foi esse longo e muito bem desenhado processo de aquisição. Se fusão e aquisição é um tema que passou a fazer parte do seu dia a dia de trabalho, fique ligado. Você está no Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou Rui Gonçalves e te convido para acompanhar mais esse episódio. Vem com a gente. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Rodrigo, muito bem-vindo ao Remessa Talks. Obrigado por aceitar aí o nosso convite para bater esse papo e falar sobre fusão e aquisição, que é uma coisa que a gente vem falando muito com os empreendedores que têm dado entrevista para a gente ao longo desse ano, mas até agora a gente não tinha falado com nenhum que tivesse passado por uma fusão e aquisição recentemente. Você vai ser aí o nosso guia nesse assunto. Muito bem-vindo. O guia ou a cobaia, né? Mas tudo bem. Muito obrigado, Rui. Beleza. Prazerzão estar com vocês aqui. Legal. Cara, me conta, vamos, antes de falar sobre a fusão e aquisição, vamos falar um pouquinho sobre a Octadesk. O que é a empresa Octadesk? Como é que você criou ela? E como é que isso foi parar nas mãos da Localweb? Perfeito. Cara, a história da Octa é bem interessante, porque a gente foi acompanhando... Foi a minha primeira empreitada como startupeiro, vamos falar assim, né? Porque eu já empreendi antes, numa empresa um pouco mais tradicional, num modelo um pouco mais tradicional e mais focada em serviço. E aí, o que aconteceu? A hora que entrei aqui na Octa para empreender, montar a Octa, a gente tinha uma tese super bacana, que era levar um atendimento melhor para as empresas, para que elas pudessem atender melhor o seu consumidor. Só que a gente fazia isso ali muito característico com o Helpdesk, né? Então é um atendimento um pouco mais complexo, onde eu vou envolver áreas, tem que ter controle de tempo, SLAs, acordos e tudo mais para oferecer uma experiência boa para o cliente. A gente olhou muito para isso. Ao longo do tempo a gente foi moldando a Octadesk, entendendo a necessidade do consumidor moderno, né? Então o consumidor moderno ele busca muito uma questão de um atendimento mais rápido. E aí a gente caiu para um lado um pouco mais conversacional, né? Não abandonando a parte do Helpdesk. Então a gente hoje, posso falar que a Octa ela tem uma plataforma, porque são vários produtos ali dentro, muito focado para resolver problemas de vendas, de marketing, para atender melhor o cliente, né? Focado também numa parte de e-commerce, onde a gente realmente faz ali a venda através de conversas. E o outro ponto no pós-venda, que é cuidar do cliente. Então, a gente oferece hoje uma plataforma bastante completa. E é claro que, você imaginar dentro de um universo de várias soluções que é a Localweb, ela precisava de um componente que desse liga entre todas essas soluções. Isso acho que fechou muito bem com a tese deles, porque a gente acaba fazendo uma linha de frente com o cliente, se relacionando nesses canais digitais e transformando tudo isso em automação e conectando o consumidor com as empresas da melhor forma possível, de uma maneira muito inteligente, né? Então, é um pouquinho do que a gente fez aí nos últimos tempos. O que vocês fazem é software as a service, né? Esse é o produto de vocês, desenvolver Sim. softwares para ser plugado numa solução, num negócio, numa solução corporativa e oferecer aí um serviço. Que tipo de serviço especificamente? Onde é que estavam essas soluções? É isso aí, a gente tá na categoria de SaaS, né? Então, software as a service mesmo. Que tipo de serviço que nós oferecemos hoje, né? Então, a gente conecta todos esses canais digitais. Vamos falar dos canais? A gente está falando de WhatsApp, de Instagram, de Messenger, tudo que tem ali de Facebook. Estou falando de chat, um site, estou falando de e-mail, falando de telefone, uma série de canais num único só lugar. Tá? E aí, a gente tem que elevar a qualidade da empresa, né? E maximizar, acho que a mão de obra dela. Entrou uma solução toda de bot, onde a gente automatiza muito
os processos das empresas, conectando com soluções externas. E aí eu ainda acabo oferecendo um atendimento muito mais personalizado para o cliente, porque a hora que o Rui entra ali, eu sei quem é o Rui, independente dele ter vindo por WhatsApp ou por um chat, eu sei quem é o Rui, o bot vai saber isso, vai falar com você de uma maneira muito diferente, seja no momento de vender alguma coisa para o Rui ou de ter o Rui como cliente para que ele continue como cliente. E aí conectar com o humano na hora que tiver que conectar, porque é o custo mais caro da empresa hoje, das empresas, né? Então, utilizar de uma forma muito inteligente a qualidade da mão de obra que você tem ali para poder escalar a empresa, né? Vender mais sem ter um custo gigantesco na tua operação. Bom, quando você começou a fazer isso, você já trazia uma experiência de empreendedor que não era um empreendedor de startup, né? O que você fazia antes? Bom, antes acabei empreendendo, olha só, eu estava vendendo SAP, cara, que é super complexo para empresas gigantescas, né? Então essa foi a minha primeira empresa e a gente foi o que a gente chama de bootstrapping, ou seja, eu não tive investidor, eu nasci sem investidor e tive que buscar uma forma da empresa dela se pagar, né? Então era muito numa tese ali, realmente da gente poder crescer a empresa de forma saudável e com o próprio caixa da empresa eu ia reinvestindo isso ao longo do tempo. Era super complexo, porque imagina, naquela época eu vendia contas milionárias, que o ciclo de venda demorava um ano e meio para concretizar uma venda para uma empresa dessa, muito baseada na reputação da empresa, né, que nós tínhamos. Então você tem que criar e cuidar de um ativo que é a tua marca, e você vende pouco, né, porque os tickets são muito grandes. A Octa foi o oposto disso tudo, né? Então a gente baixou o ticket para um ticket pequenininho e tinha que fazer tudo em escala, em volume, né? Então é uma tese completamente diferente. A máquina que você formata dentro de casa é diferente. Mas igual à primeira, né, que foi a Essence, a Octa, ela também foi uma empresa bootstrap, né? Então a gente também não teve investidor ao longo do caminho até a gente concretizar a venda para a local web. E aí, quando é que as coisas começaram a apontar para vender esse negócio para uma empresa maior? Porque normalmente não é o sonho do empreendedor. Quando o empreendedor cria aquele negócio que é efetivamente a concretização do sonho dele, ele quer levar aquilo para frente a todo custo, né? Então, chegar no momento que você fala assim, acho que é melhor eu vender para uma empresa maior. Como é que isso aconteceu e como é que você lidou com isso? Perfeito. Bom, falando com outros empreendedores, né, o que eu costumo falar? Eu tinha todo o meu viés já criado sobre ter a empresa, né? Então, imagina, eu sou um empreendedor raiz, cara. 2004, comecei lá atrás, não tinha venture capital. Naquela época se falava muito pouco disso, né, de mercado de capitais. O dinheiro era muito diferente para você conseguir realmente investimento para a tua empresa. Então, foi um universo que eu não respirei muito na primeira empresa, tá? Quando eu comecei a segunda, a Octa, então a gente já estava andando e estava andando super bem na outra, eu já tinha mais uma noção de como que funcionava esse mercado. Pô, mas beleza, ainda acho que tem muita pista para fazer aqui para a gente poder crescer a empresa e mercado. Só que você começa a entender timing das coisas, né? Então, no momento que você pisa no mercado, você começa a ter um entendimento mais claro de como que tá ali a leitura do jogo de xadrez e onde você vai realmente se movimentar. Eu acho que o que aconteceu conosco foi um crescimento muito rápido, porque a gente acabou pegando um nicho muito grande, que é essa comunicação digital com os clientes, e a pandemia deu uma potencializada ainda mais nisso. A gente falou, bom, existe aí uma fatia da pizza que ninguém está cobrindo, tá? E tem um timing para que isso aconteça. A gente não queria perder o timing desse tipo de coisa. E aí você tem duas formas de fazer o negócio. Eu preciso investir mais na empresa para que ela consiga chegar mais rápido nessa fatia da pizza antes que qualquer outra empresa chegue. E aí eu vou buscar ou dinheiro de alguém para realmente turbinar aqui a empresa, ou eu vou buscar uma estratégia que eu consiga chegar mais rápido também, da mesma forma, vendendo para mais clientes ali para a gente ter essa pizza tomada, né? A pegar essa fatia para mim. Então, ou seja, eu estou falando aqui de duas teses. Uma é uma tese muito voltada para venture capital, um investimento mesmo financeiro, e uma outra tese que a gente chama de estratégico, que a gente vai complementar dentro de uma estratégia para conseguir chegar num determinado lugar, né?
No nosso caso, a gente acabou pegando muito a tese do estratégico, porque nós tínhamos ali um desenho do cap table da empresa, das ações da empresa, né, como que ela se configurava, e para um venture capital não seria tão interessante naquele momento. Como a gente não queria perder o timing, a melhor saída para a empresa, para ela continuar crescendo e a gente não perder também esse timing de mercado, era se juntar com uma outra empresa, com um estratégico, para a gente poder turbinar esse crescimento e continuar alavancando a empresa. É duro porque é teu filho, né? Você fala assim, poxa, eu criei ele, nasceu, eu vi nascer, estava aqui comigo, e chega no momento que ele tem que sair de casa, né? Então, eu acho que eu passei muito por essa digestão, sabe? De falar, poxa, meu filho está saindo de casa, vou ter que deixar ele voar sozinho. E foi assim que a gente acabou enxergando um pouco a Octa, e é algo que, se você perguntasse para um Rodrigo 4 anos antes, 5 anos antes, tenho certeza que o Rodrigo lá do passado ia falar, de jeito nenhum, não vai vender nada, cara, vamos continuar, etc. Mas aí quando você começa a entender esse jogo do mercado, de timing, que tem um timing para as coisas, é muito importante, eu acho que para o empreendedor abrir um pouco mais a cabeça e escutar novas ideias, que foi o que aconteceu. Quando é que essa ideia chegou até os seus ouvidos? Como é que isso aconteceu? Foi você que deu esse passo? Foi alguém que veio te sondando? Como é que foi? Na verdade, a gente foi sondado durante um bom tempo por fundos de investimento. Deu certo, assim, a gente até chegou a evoluir conversas com uns 2 ali, de uma maneira um pouco mais estruturada. Um a gente acabou declinando no meio do caminho, e o outro, na hora que entendeu ali da nossa composição societária, falou, poxa, aqui tem um problema que tem que ser resolvido. E esse problema, para ser resolvido, ele ia ferir muito a sociedade ali da empresa, né? Então a gente preferiu ir para um estratégico. Lógico que eu também não fiz isso sozinho, eu fui consultar pessoas do mercado que conhecem muito bem do assunto. Acho que no nosso papo anterior ali, eu até comentei, né? O Edson Rigonati foi um cara que eu acabei sentando com ele, e eu falei, olha, cara, tem um abacaxi aqui para resolver, preciso fazer a empresa crescer e eu tenho essa configuração, o que tu me sugere? E ele foi um dos caras que realmente deu uma clareada ali na tese, e eu acabei confirmando essa tese com alguns outros fundos, inclusive depois. Falei, cara, acho que vale a pena a gente seguir esse caminho. E aí eu comecei a analisar quem seria o parceiro para nos apoiar, né, nesse processo de buscar um investidor estratégico para a Octa. Ou seja, você está vendo a empresa que comprou a Octadesk não como um concorrente ou alguém do mercado com o qual você tinha sinergia. Você tinha a visão dele como sendo um investidor estratégico para dar continuidade a esse processo de crescimento da sua empresa. Exatamente. Ou seja, em nenhum momento você falou assim, vou passar para frente. Não, você encontrou alguém para fazer par com você. Exatamente. Eu acho que o grande ponto, Rui, é o teu filho, né? Independente dele estar saindo de casa, ele continua a ser o filho, e o que você quer? O melhor para ele. E, poxa, muita gente faz a empresa crescer ao longo do caminho, né? Então seria até uma forma injusta simplesmente falar, ó, agora não tem mais nada a ver, aquele pai meio desgarrado, assim, falar, ó, pega as suas coisas, vai embora, nunca mais volta aqui. Não, não é meu estilo. Então eu falei, vamos manter todo mundo, o filho por perto, mas a gente quer que ele cresça de forma saudável, e o que a gente puder ampará-lo e não para ele ter sucesso, a gente vai fazer, tá? Então isso mudou muito a forma como a gente foi procurar esse investidor, tá? Porque muita gente me pergunta, Rodrigo, a Localweb que procurou vocês ou vocês que procuraram a Localweb? Eu falei, na verdade, a gente acabou procurando a Localweb, mas não só a Localweb. A gente partiu de um processo estruturado, com um parceiro que nos ajudou a preparar esse momento de fazer a saída da empresa, né, para vender a empresa. Além da Localweb, vocês olharam para quantos outros potenciais parceiros estratégicos, investidores estratégicos? Boa. O bom da gente falar com o empreendedor, eu falo assim, para aqueles que nunca vivenciaram esse mundo de M&A, né? Cara, tinha um romantismo muito grande em cima desse negócio também, até você entender de fato o que é. Fazendo uma analogia, cara, pensa que você está ali dentro de um processo de venda. Você tem um funil, onde você vai ter realmente ali algumas probabilidades, e você vai qualificando isso ao longo do caminho até chegar em poucos para converter.
é a mesma coisa, né? Então, quando a gente pensa no processo de venda da nossa solução, é muito semelhante à venda empresa. O que muda é o ticket que você vai fazer no final, né? E a responsabilidade perante muita gente que tem dentro da operação. Então, o que aconteceu? A gente fez uma análise, num primeiro momento, de mais ou menos uns 150, 160 potenciais compradores, com teses diferentes. O que é uma tese, né? Poxa, onde que a Octa poderia se conectar que geraria valor para quem está adquirindo e vice-versa. A Octa também vai se beneficiar de um valor gerado por estar entrando naquele ambiente. Então, a gente fez uma análise de 160 empresas. Esse processo demorou mais ou menos ali uns 2 meses, enquanto a gente estava formatando toda a estrutura financeira, os reports, eu diria que era o meu deck, né, aquilo que eu vou apresentar para esses potenciais. E aí essa empresa, esse parceiro acabou fazendo a prospecção, bate neles, e aí começam a aparecer os interessados. A gente olhou, 50% eram empresas do Brasil e 50% eram empresas de fora, e aí a gente vai qualificando. Aí você fala assim, poxa, no processo de venda, você tem que ter muito bem os critérios de qualificação. Então a gente fez igualzinho. Cara, quais são os critérios que eu vou qualificar um potencial comprador? Poxa, cultura tem que bater, porque a gente não vai conseguir entrar num ambiente que fere muito culturalmente, tá? Então era um dos pré-requisitos. A estratégia dessa empresa tem que fechar muito com a nossa estratégia também. Então tinha isso, eu tinha que ver ali claramente o caminho que ia ser seguido para a gente poder colocar a Octa lá dentro e falar, cara, vai dar bom, tá? Então tinha essa questão da geração de valor, ela tinha que existir e ser muito clara dentro de uma estratégia desenhada. Lógico, você tem a questão do valuation da empresa, você tem questões, eu acho que muito da operação, se ela vai tirar a tua autonomia ou se ela vai manter a tua autonomia. Então nós estávamos buscando, por conta disso tudo que eu acabei de falar, autonomia. Eu falei, cara, eu não gostaria de perder a autonomia da minha operação, porque a gente sabe para onde a gente quer ir. E a gente sabe do potencial que a empresa tem para entregar e com as nossas soluções. Então a gente estabeleceu esses critérios e aí você vai dando check. Ó, esse cara aqui não vai dar autonomia não. Ó, esse aqui culturalmente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver conosco. E aí sobraram no final ali, assim, depois de... foram 30 apresentações, dos 160 ali, 30 apresentações realizadas. Dessas 30, nós elegemos 5 empresas no final e acabamos fechando com a Localweb, que atendeu melhor todos os critérios. Foi isso. Você falou em 160 empresas que vocês deram uma olhada, analisaram para ver se tinha fit cultural, se vocês tinham complementação de estratégia. Como é que é isso, cara? Não, na verdade a gente bateu em 160, mandando... Isso aqui é o Octadesk, olha que coisa legal, muito bacana. Te interessa? Com 160 vocês falaram. Não, efetivamente falaram. A gente teve um contato mais superficial. Todos esses 160 receberam o nosso material de apresentação do que era a empresa e as nossas teses. Tá? Lógico, nem todos responderam. A maioria acaba respondendo e fala, isso aqui não faz muito a minha tese. Então você já desqualifica uma série de pessoas, de empresas ali, logo no começo. Tá? Dessas daí, a gente também analisou, falou, poxa vida, aqui faz muito fit. Tá? Então vamos conversar com eles para entender se é isso mesmo. E aí nós conversamos com 30. Tá? Então, eu poderia falar que nós tínhamos ali um qualified, né, investor, né, um qualified investor. Cara, foi esses 30 aí dos 160 que seriam mais topo de funil. Assim, tem alguma, dada a experiência que você tem no mercado, o que você já leu sobre as empresas para quem você vai oferecer o seu portfólio e tudo mais, você tinha mais ou menos assim uma indicação, assim, acho que vai ter mais fit com essa, e no final desse processo, esse seu instinto ali se confirmou no final? Ou foi alguma coisa assim, a Localweb não estava entre as que eu achava que estaria? Você vê, na verdade, não estava até a gente fazer a reunião com eles. Assim, logo na largada, na reunião, eu falei, caracas, terminou a reunião, eu falei, cara, aqui tem grandes chances. Muito, acho que por conta da forma que eles conduzem a própria reunião, se apresentaram, foi muito bacana, porque geralmente o que você faz, né, Rui? Você está vendendo.
Então você apresenta ali, cara, quais são as suas forças, os desafios que você tem como empresa, a tua visão de futuro. Você tem que vender isso daí, tem que vender, né? É parte do processo. Agora, foi muito interessante na reunião com eles, porque eles tinham acabado de fazer uma divulgação de resultados com um instrumento de mídia lá super famoso. Então eles estavam adrenados ali. Entrei logo depois, aí já vi eles, assim, sem aquela máscara toda, né? Então, pô, o Fernando Cirne, que é o CEO da Local Web, o Rafa, o Chamas, cara, que pô, é o CFO. Pô, puta papo, sabe? Eu falei, cara, que legal. E eu tava super confortável. Fiz a apresentação e eles me surpreenderam. O Cirne falou assim, Rodrigo, olha, a gente vai ter que terminar a sua apresentação 15 minutos antes. Tudo bem? Eu falei, pô, tudo bem, é normal isso acontecer, entendo, tudo bem, vocês acabaram de divulgar resultado. Aí eu terminei, cara, corri ali para terminar minha apresentação 15 minutos antes. Ele falou, agora que você terminou, agora é minha vez de te vender aqui a minha estratégia. E ele me apresentou toda a estratégia. Então ele fez um processo de venda comigo também, mostrando, né, todo o desenho estratégico da Local Web. Terminou o papo, eu falei, cara, os caras são gente boa, a empresa tem um puta potencial, cara, temos ali um Lego para brincar, infinito praticamente, com 600 mil clientes, com um monstruoso. Eu saí da reunião e falei, caracas, eu acho que é esse, hein? Mas vamos avaliar os demais, né? Para não criar o viés. Então a gente deixou esses critérios e, de novo, eles bateram de uma forma mais forte. Mas sim, depois dessa reunião, sei lá, acho que a Local Web deve ter sido ali a 10ª empresa, acho que as 10 primeiras, com toda certeza, estavam entre as 10 primeiras que nós falamos ali. Agora, a gente está falando nesse ano que os fundos de investimento estão muito mais seletivos, estão buscando investir em empresas, em startups que, além do potencial de crescimento, já demonstram condições de geração de caixa com muito mais robustez do que até o ano passado se fazia, né? Então as condições estão um pouquinho mais... esse vestibular ficou mais difícil, né, de passar. O vestibular para conseguir o seu investimento. Dá para sair pensando num M&A de uma hora para outra? Porque pelo que você está contando, é um processo muito bem planejado. Então não é porque o mercado mudou que você vai fazer um movimento desse, né? Não, de jeito nenhum. Ó, só para dar uma timeline para quem está nos escutando, aí, acho que é bem importante. Quando nós decidimos pelo M&A, isso foi no final, novembro de 2019. Acabei contratando uma assessoria que nos ajudou, apoiou durante todo o processo em março, logo antes da pandemia, assim, dias antes da pandemia, em março de 2020. E nós concretizamos a venda em agosto de 2021. Tá? Então, assim, é um processo longo, que demanda preparação, demanda uma série de estruturas necessárias ali para você poder fazer um bom negócio, né? Para não ficar nada esquecido. Isso, naquele momento, a tese do mercado estava buscando especificamente empresas de alto crescimento. E aí você tem que olhar para a tua operação, como que eu entrego alto crescimento, porque isso vai ser melhor avaliado. E, de novo, como a gente estava numa ânsia de chegar mais rápido nesse time to market do nosso produto, poxa, a gente estava crescendo super bem, né? E a pandemia deu um boost ali no negócio. Mas a hora que você começa a olhar para dentro de casa, em termos de estruturação, do que você precisa ter para mostrar número, coisas que você precisa corrigir antes de um negócio para não perder valor, não destruir valor, são coisas que demoram. Você vai ter que contratar. A gente teve que contratar, por exemplo, uma pessoa, um head de finanças aqui para a empresa, para nos auxiliar em toda a estruturação. São posições e talvez não é nem a posição, porque muitas vezes a gente tem a posição dentro de casa, mas são conhecimentos específicos que essas pessoas precisam ter para que você estruture de uma melhor forma. E isso você não consegue fazer da noite para o dia, porque vai mexer em pessoas, em processo, em ferramenta, né, uma série de coisas. E foi ótimo para a gente, porque nós tivemos ali praticamente um ano inteiro de preparação para isso. Então a gente estava bem redondinho. E quando a gente foi para o final, né, naquela etapa final do funil, já na negociação com os últimos, a hora que a gente deu um ok para a Local Web, a gente ainda tinha mais 2 meses ali de due diligence e até concretizar a venda da empresa. Então foi um processo ali de 1 ano e meio, até um pouco mais, mas foi super bom. Hoje em dia, eu diria que não é muito diferente, né?
que mudou muito é a tese do mercado, como você falou. Então o mercado, assim, não vai buscar uma empresa que está crescendo a qualquer custo. Como nós éramos bootstrap naquela época, eu tinha que ter uma gestão de caixa financeira da empresa, sabe, ali na risca, né? Porque eu tenho que crescer pisando. Às vezes eu pisava no acelerador, às vezes eu tinha que tirar um pouquinho, e ia regulando muito bem isso, para não dar um passo em falso para comprometer a empresa. Eu acho que hoje, o que eu vejo muito dos investidores, mesmo estratégico e tudo mais, eles estão buscando empresas que realmente demonstrem uma saúde, né? Rodrigo, então não posso queimar caixa? Pode, né? Você só não pode estar tão distante da tua tese de break-even da empresa, de equilibrar as contas, né? Então, a gente vivia muito numa queima de caixa, num ciclo, mas eu gerava caixa. Então, eu reinvestia na empresa, fazia um reinvestimento constante na empresa, mas eu queimava a caixa, né? Então, assim, dá para crescer de forma saudável. O que eu acho que exige hoje, talvez, acho que vai separar muito os homens de meninos, sabe? Eu vejo que muita gente nunca operou uma empresa. Isso é um desafio, porque tem uma curva de aprendizado do empreendedor ali também. Tá com uma baita de uma ideia, tá tudo legal, mas nunca operou uma empresa para que ela seja eficiente, tá? E o que o mercado demanda hoje é exatamente isso, porque colocar mais gente para compensar a falta de eficiência não é o que o mercado quer ver, porque você vai realmente apresentar margens ruins, tá? Então, acho que hoje a demanda por esse empreendedor mais preparado em termos de eficiência operacional da sua estrutura é algo muito latente, A gente vê isso agora como uma empresa de capital aberto, a gente vê isso muito dos investidores, tá? Sejam investidores realmente financeiros ou pessoa física ali, a gente vê muito isso, que as empresas precisam, de fato, estar entregando uma eficiência operacional maior, porque o dinheiro está mais caro, né? Então, não vou desperdiçar tanto dinheiro tentando compensar a minha falta de eficiência para continuar crescendo constantemente, tá? Então, o prêmio do mercado é outro hoje. No final das contas, quando você faz um processo como vocês fizeram lá atrás, 2019, vocês olham e falam, olha, chegamos num momento em que, para continuar seguindo o caminho que nós queremos seguir, precisamos estar junto de uma corporação maior do que a nossa. E aí você fez toda a sua lição de casa para você fazer um M&A. Você diria que essa é a diferença entre o M&A e fazer uma liquidação e botar a empresa à venda? Porque se for na correria, o que você está fazendo é uma liquidação, né? É uma liquidação, é isso aí. Eu concordo 200. E aí, possivelmente, ou você vai perder valor, e você vai ter que dar muita sorte, Rui. Eu acho que aí o problema é assim, você vai ter que encontrar um investidor muito disposto, sabe, a comprar o teu negócio de uma forma que você vai achar que vale aquilo e o cara pagar. Porque no final das contas, se você não se preparar, você vai perder valor. É real, né? E o que eu vejo muitas vezes, são empreendedores liquidando a empresa e não pensando de uma forma um pouco mais estruturada por falta de um planejamento anterior que não existiu, né? Acaba perdendo valor a empresa, o que ela gera. Então, assim, você fica meio sem opção. E aí eu acho que tem algumas questões, porque eu vejo algumas empresas fazendo negócio também. Acabou o dinheiro, não tenho investidor, o mercado mudou, cara, preciso passar a minha empresa para frente. Tá? Rapaz, aí Bota aquela faixa assim, passa o ponto. Passa o ponto, cara. É assim, aí com toda certeza você não vai conseguir maximizar o valor que a tua empresa gera. Então, esse planejamento, principalmente nos dias de hoje, eu acho que é fundamental para fazer um bom deal, né? Que, vamos lá, tem que dar dinheiro sim para o empreendedor, tem que fazer a empresa prosperar dali para frente e atender também as necessidades do comprador. Então, você tem que tentar fazer uma situação de ganha-ganha para todas as partes envolvidas. Eu acho que uma boa dica o empreendedor tem que ganhar, o time que fez isso daí chegar lá também, ou seja, a empresa tem que ganhar, o comprador tem que ganhar, né? E o cliente na ponta ainda que compra aquela solução tem que ganhar também. Então, é difícil casar tudo isso do dia para a noite, né? Bom, já que a gente está falando de valor, chegou a hora de eu chamar a vinheta e vamos para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, Rico, na próxima rodada, normalmente o que a gente faz é perguntar para o empreendedor o que vem pela frente, né? Qual é a sua próxima rodada, o que você vai fazer com o dinheiro que você recentemente recebeu. Mas no seu caso, eu acho que a gente precisa falar
sobre como é que você estabelece o preço da sua empresa. Ok, você fez todo esse planejamento, você trouxe um head de finanças, olharam para dentro, viram que vocês geram de caixa, viram todas as possibilidades. E aí vocês precisavam transformar isso naquele número mágico, que é o número que vai agradar você e que tem que fazer o olho do teu comprador brilhar. Como é que você chega nesse número? Bom, acho que tem alguns parâmetros hoje já em mercado, né? Então, assim, você não vai reinventar a roda. Por isso que ter um financeiro muito competente do teu lado ajuda muito a defender algumas teses, tá? Claro que tudo tem que ser, acho que com muito dado. Eu costumo falar, é técnico o negócio. Isso acaba sendo uma escolha muito técnica, o quanto que você vai, né? Então, poxa, vamos falar da marca, vamos falar de crescimento, vamos falar de lucratividade, do potencial apresentado pela frente. Tem uma série de componentes que você acaba discutindo para chegar no valuation da tua empresa, né? Mas tem alguns parâmetros já hoje de mercado e tem as práticas que, assim, você já pega um histórico. Uma dica aí que eu dou vamos pegar o histórico de tudo que foi aquisição recente e fazer um cálculo para verificar múltiplos, né? E o porquê, tentar entender o porquê. O que eu fiz? Eu acabei conversando com alguns empreendedores que tinham acabado de vender a empresa, ou vendido até um pouco antes, para entender um pouco dessa mecânica de como que esses empreendedores eles tinham realmente se posicionado. Porque alguns não tinham marca forte, mas tinham um crescimento super agressivo. Então, ótimo. Outros não tinham tanto crescimento, mas tinham um lucro muito bom, uma base muito grande. E aí são valuations diferentes. Eu acabei montando o velho e bom Excel para fazer uma base comparativa, para saber mais ou menos onde eu me posicionaria dentro desses elementos técnicos, né, que a gente está falando aqui. E aí, é lógico, o financeiro pode ajudar muito. E acho que um ponto mega importante, Rui, assim, a gente não estava com a corda no pescoço, muito pelo contrário, a gente continuava crescendo com dinheiro próprio. Eu estava com caixa bastante parrudo, não necessitava de grana ali naquele momento, o caixa era bom da empresa, me dava ali um run rate, cara, de pelo menos uns 18 meses, então dava para segurar uma operação, mas eu conseguiria crescer mais, tá? Então, de novo, esse dilema. Acho que o ponto de eu estar confortável no momento desse, você consegue negociar melhor. E tiveram pontos da negociação que, sem sombra de dúvida, a gente vai para um tudo ou nada. Fala, cara, tá bom, se não for assim, não tem problema, né? Não casa com as minhas expectativas, tá? Como empresa aqui do nosso lado, tá tudo certo, a gente segue o jogo. E é um momento que você dá um truco. A real é essa, você dá um truco e fala assim, tá, eu estou disposto a não ter o deal e vou seguir sozinho e não tem problema nenhum, não. E foi o que aconteceu conosco, né? Então a gente tinha esse conforto de poder estar numa posição dessa. Não era nenhuma pedida, a gente tinha, lógico, a gente tem uma perspectiva de crescimento, tinha ali naquele momento um plano muito claro de como que a gente ia chegar lá. E aí nisso a gente conseguiu adequar, né, a configuração de uma venda atendendo todos os interesses, porque, lógico, do lado do comprador também, poxa, mas e se você não me entregar? E se isso daqui não acontecer? E se falhar? Tem vários Cs aqui na equação, né? E do nosso lado a mesma coisa, né? Então, cara, vamos achar uma zona de acordo, achar aqui uma zona onde a gente consiga ter um acordo e seguir em frente bem. E aí a gente vai buscando soluções. Tem que estar muito bem apoiado por bons assessores, eu diria, porque essa criatividade para fechar esses acordos é primordial num momento de discussão dessa para realmente, sabe, acomodar todos os interesses envolvidos ali no negócio. Agora, a gente falou dos números, agora vamos falar das pessoas. Como é que o time entra nessa conta? Logicamente, na hora que você passar para um investidor estratégico, ele vai olhar e vai falar assim, bom, agora eu tenho poder de decisão. Vou fazer uma dança das cadeiras porque eu acho que é necessário. Como é que você preserva a liderança
lógico, desde que ela esteja entregando, né? E Sim. não seja por esse o motivo que você está fazendo uma fusão, né? E como é que você preserva os postos de trabalho do time que você construiu? Porque nas startups também tem muito disso, né? Como é um grupo que começa bem pequeno, cresce junto, você cria relações que você quer preservar num momento como esse. Então, como é que vocês olharam para a questão pessoas nesse processo? Perfeito. Esse daí foi um dos primeiros pontos que a gente discutiu, porque cultura também tem a ver com pessoas ali no final do dia, né? A Octa tem uma característica cultural. Se eu colocasse a Octa hoje dentro de um corporativismo muito grande, eu mato a empresa, eu acabo perdendo pessoas no final das contas e a gente acaba destruindo o valor. Então, pessoas foi um elemento muito pensado desde o começo. No nosso caso, um dos critérios era a autonomia. E a gente buscou formas inteligentes de vender a empresa e manter a autonomia. Isso tudo, de novo, tem que estar muito bem assessorado para conseguir esse tipo de coisa. Né? Então, é importante para a Dedel. Quando a gente falava pessoas, a gente teve a oportunidade, como a Local Web, de discutir tudo isso antes. Tá? Então, foram 3 meses antes ali da negociação, no momento que a gente tomou assim, falar, cara, vamos de Local Web? Vamos. Foram 2 meses e meio, onde nós tivemos a oportunidade de desenhar em conjunto um plano de negócio. E essas questões foram todas discutidas antecipadamente. Né? Então, a gente não queria, é lógico, perder a autonomia, era um dos pontos, mas eu também podia buscar pontos de sinergia com eles. O que aconteceu? A nossa operação sempre foi muito enxuta, né? Então, a gente sempre operou de forma bem lean, né? Falando aqui, a gente não precisou dispensar ninguém. Então, mesmo com a sinergia dentro do grupo, no final das contas, essa sinergia veio trazer complementos que nós não tínhamos. Governança, ferramentas e cesta de benefício diferenciada, uma série de pontos que nós não tínhamos por não estar num grupo grande, né? Ser uma empresa bootstrap, uma startup ali. Então, ela complementou. Então trouxe uma governança, cara, o jurídico, sensacional, assim, uma baita de uma estrutura jurídica, muito rápida, assim, que nos apoia, assim, infinitamente. Então a gente ganhou muita coisa com o deal e no final das contas a gente não precisou dispensar ninguém por conta das movimentações, justamente por ser enxuto, tá? Mas eu sei que essa não é a realidade nas empresas por aí. Então eu diria que um dos pontos é manter uma comunicação interna muito forte. Acho que eu tinha comentado contigo, a gente começou, assim que tomamos a decisão em 2019, eu lembro muito no nosso kickoff do ano de 2020, a gente já falou sobre o investidor. Então ali a gente já começou a desenhar a tese, mesmo não tendo todos os elementos, a gente jogou de uma forma muito transparente, falou, nós vamos buscar um investidor, temos um timing de mercado, é importante, e ali a gente começou já a desenhar isso, e vira e mexe, estava ali o Rodrigo comunicando como que isso estava avançando ao longo do tempo. Então, quando a gente anunciou o deal, na verdade não foi surpresa para ninguém da empresa, só não sabiam quem, né? A grande maioria não sabia quem, mas a gente montou um programa interno chamado Day One, que era o nosso New Day One, né? Daqui para frente é um novo dia. E era o dia que a gente ia anunciar quem era esse investidor, quais eram as condições e como que ia funcionar tudo. Então a gente preparou isso, Rui, pelo menos assim, esse New Day One foi um programa mesmo, virada de marca, virada de uma série de coisas, que a gente comunicou, estruturou isso daí pelo menos 3 meses antes, o programa, mas a gente vinha já comunicando a empresa desde 2020, né, sobre vamos por esse caminho, né? Então isso é bom, porque no momento que o mercado estava muito aquecido, né, competidores recebendo investimento e tudo mais, poxa, a gente não vai fazer nada? Tipo, o time olhava assim, a gente não vai fazer nada? Não, vamos, a gente vai fazer, a gente está estruturando. Então, acho que serviu muito para a gente reter talento dentro da empresa e, ao mesmo tempo, alinhar expectativas do que ia acontecer no futuro. Então, não foi surpresa, conseguimos manter todo mundo, cara. Bom, você falou que, efetivamente, a fusão com a Local Web aconteceu em agosto do ano passado. Então, a gente já tem aí pouco mais de 1 ano disso. Qual que é a avaliação que você faz depois desse período sobre os planos que você tinha? Você falou de não desligamos ninguém. Estava alinhado com o planejamento? Certamente houve dança de cadeiras por um processo natural.
vocês muito recentemente anunciaram a chegada de novos heads em diferentes áreas. Então, isso está dentro de um processo de crescimento? Estava dentro do planejado? Ou o quanto isso foi acontecendo? E é a questão do dia a dia da empresa, né? O quanto vocês consolidaram o que planejaram no momento da fusão e o quanto é que vocês tiveram que fazer diferente? Bom, eu diria assim, né? O Excel aceita tudo. Então, o planejamento é perfeito no Excel, dá tudo certo. Mas, cara, quem é empreendedor sabe muito bem como que funciona. No momento que você pisa no terreno, rapaz do céu, tem que se adaptar muito rápido, né? Você abrir a porta do escritório, tudo mudou. Pronto, já mudou tudo, né? Então, o mercado mudou, né? A gente fez o negócio com a Local Web, logo depois, meses ali depois, o mercado mudou completamente por conta da recessão, que tem se falado muito e tudo mais. Então isso muda as suas teses ali, a forma como você vai enxergar. Mas eu diria que para nós, em termos de crescimento e estruturação, a gente conseguiu se manter on track em termos de time. Temos que expandir, a gente quase dobrou o número de colaboradores aqui dentro da Octa, né? Então, quase o dobro de time que nós temos. Isso demanda uma estrutura diferente, processos diferentes, ferramentas diferentes. Eu diria que a Octa, ela deu mais um passo na sua evolução de maturidade ali do negócio. Tá? Então, foi muito bom e de uma forma que a gente não tinha ferramentas, como eu falei. Então, agora a gente se apropria um pouco do que é um grupo que tem 4.000 funcionários, a gente consegue se apropriar um pouco das negociações que a própria Local Web tem e trazer um pouco para a nossa realidade aqui de Octa. Tá? Agora, é lógico que em termos de negócio, o próprio mercado mudou, a gente começou a olhar de uma forma diferente. E quando você pisa dentro da empresa, né, de um grupo do tamanho da Local Web, você começa a entender o que tem lá dentro. Então, uma coisa é você fazer uma análise um pouco mais superficial e no momento que você está lá dentro, imerso lá dentro, você começa a ver outras oportunidades. Então, eu diria que não mudou muito a nossa tese, mas a gente foi lapidando ela para um caminho um pouquinho diferente, assim, sabe? E estamos bem contentes com o andamento das coisas. Agora, para encerrar, aquela pergunta assim, que mexe com o coração do empreendedor. A marca Octadesk fica ou o plano é virar tudo Local Web? Não, respirou fundo, né? Não. É que para tirar qualquer mal entendido então da minha respirada, que recentemente a Local Web já fez uma virada de marca. Tá? Ela tem a Local Web, ela é muito reconhecida pelo e-mail, soluções de e-mail, tá? E hosting. A marca Local Web. O que foi feito agora no grupo, né? Foi feito uma marca acima que vai agrupar todas as operações. Então a gente tem a Local Web Company, que ela vai agrupar todas as operações, inclusive a marca Local Web, como hosting, e-mail, varejo aqui, né? Que ela tem soluções mais varejão. A marca então, virando um produto, né? É isso, é exatamente isso. Então eles conseguiram criar esse caminho, o que é muito bom, né? Porque agora nós fazemos parte da Local Web Company como um guarda-chuva maior, e isso mantém as marcas de forma muito independente. O bom disso, nós no momento da aquisição fizemos uma mudança de marca, mas não só nós, a Vindi fez uma baita mudança de marca, agrupando soluções que eram o próprio grupo já antes, a IAPay trouxe para cá e agrupa como Vindi Pagamentos. Então a gente tem se movimentado para criar essas verticais e cada vertical realmente tem ali a tua marca própria. Por isso que eu demorei um pouquinho mais para falar, Local Web Company, Local Web Produto, as demais marcas alinhadas, e tem uma nova aí que deve estar por vir muito em breve também, que deve anunciar nos próximos meses. Legal. Rodrigo, o tempo se foi. Quero muito te agradecer, foi bem legal, foi um papo bem legal, porque esse é um tema que tá no radar, cara, não tem como falar, e muita gente deve, por não ter noção, acha que dá para fazer mais rápido. Tem que ser muito bem planejado, você deixou isso muito bem claro aqui, né? Exatamente. Assim, planejamento, cabeça no travesseiro importante também, pensa muito bem, né? Busca os seus critérios, tenta traduzir isso de uma forma mais técnica possível e vai com um friozinho na barriga, mas vai. Legal, então. Cara, quero te agradecer demais, desejar muito sucesso para você, para todo o time da Octadesk. E espero que a gente possa se ver em outros momentos, você possa trazer mais experiências para cá,
para a gente Vamos poder sim. revisitar essa história quantas vezes for possível. Obrigado mesmo. Fechou. Rui, brigadão. Obrigado a todo mundo. Valeu. Legal. Gente, eu quero agradecer você que acompanhou o Remessa Talks até aqui. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até a próxima semana. Bye, bye. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.